Queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a queda do homem, as consequências da queda, a nova vida com Cristo. O que acontece é que muitas pessoas não entendem essa dimensão, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui hoje, qual que é a história da humanidade e como isso influencia as nossas vidas hoje. A queda, ela trouxe junto consigo o pecado, e esse pecado trouxe consequências, e essas consequências do pecado, elas geram muitas mazelas em nosso meio, muitas mazelas na nossa sociedade, e muitos enganos na nossa vida. Nós podemos caminhar por aí, nós podemos caminhar escravos de sentimentos, nós podemos caminhar escravos de experiências, e porque nós não entendemos essa dimensão, a gente acaba sendo enganados pelo próprio coração muitas vezes, enganados pela mente. E a pergunta que eu faço: quem que é você em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Você já parou para pensar? Você já fez essa reflexão? Nós já falamos várias vezes aqui, mas eu quero de uma forma muito direcionada trazer esse histórico. Nós vamos refletir um pouco sobre essa queda do homem e como que nós podemos vencer essas consequências. Primeiramente, nós precisamos entender esse projeto inicial de Deus. Para entender o projeto, para entender quem nós somos, nós precisamos entender o que Deus sonhou quando você nasceu. Qual que era o sonho de Deus quando Ele sonhou com a humanidade? Sabe quando você é pai ou mãe? Vocês engravidam, aí você tem sonhos para aquele filho. E aquele filho, de repente, ele vem, você tem um sonho, você tem uma perspectiva, você tem uma caminhada muito, muito interessante, e que na tua cabeça está tudo resolvido. O meu filho vai ser isso, vai ser médico, vai... Alguém já se pegou tentando realizar os próprios sonhos, nos sonhos dos filhos? Né? Eu tenho em casa 2 filhos muito diferentes. Um jogador de futebol, quer ser jogador de futebol, e está lá treinando, né? A Fernandinha já é pianista, tecladista, está ali ensaiando com a banda agora, né? E ela vai tocar amanhã à noite no UP. Mas sabe, quando Deus planejou o homem, Ele criou o homem, e de repente é só o pai que pode falar isso mesmo, né? E lá em Gênesis 1:31 diz lá: e Deus viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Muito bom. Sabe quando nasce o filho? Isso aqui ficou muito bom. Ou quando você faz aquela obra, puxa, isso aqui ficou muito bom. Aquele desenho, isso aqui ficou muito bom. E Deus criou o homem e falou: isso ficou muito bom. Sabe, e Adão, ele foi criado perfeito. Ele e Eva, eles eram fisicamente vivos e espiritualmente vivos. Tá? Fisicamente vivos porque a sua alma, ela estava unida com o seu corpo, então havia uma dimensão física na criação. E espiritualmente porque a sua alma estava unida com Deus, então eles não morreriam nem fisicamente e nem espiritualmente. Mas a história de Adão e Eva é muito conhecida, né? Popularmente conhecida, e quando eles comem do fruto proibido, ocorre o quê? Eles não morrem fisicamente, instantaneamente naquele momento, mas eles morrem espiritualmente. E junto com a morte espiritual, vem as doenças, junto com a morte espiritual, vem a limitação de vida, de tempo de vida, junto com a morte espiritual, vem aqueles sentimentos que destroem. De repente você está passando por uma dificuldade, uma grande provação hoje, e de repente você não entende por que eu passo por isso. Sabe, então, e isso, quando acontece isso, e claro, futuramente eles não morreram instantaneamente, fisicamente, mas na sequência Adão e Eva morreram fisicamente. Mas a morte física veio como consequência da morte espiritual, naquele contexto. E ali houve a queda do homem, que foi criado por Deus com sonhos extraordinários para viver eternamente em comunhão com Ele. E quando nós olhamos para esse relato da queda, antes da queda, né, dessa união com Deus, Adão e Eva não precisavam se preocupar, porque Deus o havia criado para dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Eles andavam despreocupados ali no jardim, eles andavam nus, eles poderiam ali fazer o sexo ali na frente de Deus, não tinha nenhum problema. Isso tudo antes da queda, eles poderiam ali comer daquele fruto ali, sem precisar plantar, eles estavam tranquilos. Mas depois que ocorre a queda, que ocorre a desobediência,
Então, a primeira coisa é, Adão tentou se esconder de Deus, mesmo Deus sendo onipresente. Adão agora era um homem limitado, natural, e que não conseguia discernir as coisas de Deus. E a mente dele começa a divagar em futilidades, sendo obscurecido a sua compreensão. Lá em Efésios 4 diz lá, eu lhes digo que no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida com Deus, por causa da ignorância. Queridos, e tem muita gente hoje que tem vivido essa ignorância, e tem vivido como, sabe, e Adão ali, ele passou a viver essa ignorância, e ele se tornou temeroso e ansioso, né? E a primeira emoção expressada por ele, sabe qual foi? O medo. Lá em Gênesis 3:10, lá ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E o medo hoje, se nós formos pegar, o medo gera ansiedade, e a ansiedade é um dos males mais destacados na nossa sociedade. De repente você tem andado ansioso, você tem andado com uma insegurança, com medo da vida, o medo do futuro, sabe, e isso é uma consequência da queda. Queridos, eu não quero desconsiderar todo o tratamento dentro de um profissional da psiquiatria, um profissional da psicologia, mas eu quero dizer que o nosso sofrimento, ele teve uma origem, e por isso que esse transtorno de ansiedade é um problema número 1, tanto que um texto que foi lido aqui, no testemunho, 1 Pedro 5:7, fala sobre a ansiedade, sabe, e aí nós vamos na palavra de Deus, tem muito não temas, não temas, não temas, e a palavra vai dizer para nós não temermos, sabe, essa inocência foi perdida, e foi substituída por culpa e por vergonha. E quando nós olhamos os filhos de Adão e Eva, eles também entraram ali numa depressão, raiva, eles apresentaram uma oferta, Caim trouxe frutos ali da colheita que não foi aceito por Deus, ele vai e mata o irmão, Abel, e gera uma grande confusão, certo? Então, quando nós olhamos diante desse cenário da queda, e a partir dessa perspectiva, nós temos que entender que a queda trouxe consequências, e essas consequências nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, e se eu não entendo isso, eu deixo que essas consequências me dominam, mas aquele projeto inicial de Deus, quando Ele sonhou com aquele Filho amado que viveria eternamente, esse projeto ele é restabelecido quando nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador, quando nós entregamos o nosso coração a Ele. E se nós temos a eternidade, nós precisamos olhar para todo esse cenário das consequências dessa queda e não aceitar isso fácil. Nós precisamos dar uma resposta. Sabe, a queda trouxe resultados desastrosos. Lá em Efésios 2 diz lá, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Após a queda do homem, ocorre uma mudança na nossa condição, e na condição de Satanás. Porque nós passamos a nascer somente fisicamente, mas com a natureza pecaminosa. Nós nascemos mortos espiritualmente. E por isso que na vida adulta nós precisamos tomar uma decisão para um novo nascimento. E Satanás, ele passa a ser o príncipe do mundo, e agindo com poder para destruir as vidas. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. De repente você está aqui nessa noite, e uma das consequências da queda é esse poder de Satanás, que ele tem de tentar te escravizar, tentar colocar uma corrente na tua mente, tentar fazer você acreditar nessa mentira, tentar fazer você desanimar, tentar fazer você não perseverar, tentar fazer você deixar ser destruído por essa enfermidade, tentar fazer você ser destruído por esse relacionamento quebrado, tentar fazer você não perdoar. Satanás, ele está aqui, e ele está aqui para tentar destruir, ele está nesse mundo para tentar destruir. E nós vamos ver como é que nós podemos vencer a isso. Abra lá suas Bíblias em Efésios 2, nós vamos continuar lendo, já lemos 2 versículos, eu quero continuar lendo esse texto até o versículo 10, e nós vamos tirar alguns ensinamentos desse texto. Efésios 2, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Ele vai dizer assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumava viver quando seguia o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Satanás, ele atua em quem vive na desobediência. Se eu desobedeço a Deus, as consequências é estar sendo dominado, influenciado por Satanás. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos, pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar as regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Amém? Texto especial. Quando nós entendemos o propósito da nossa criação, nós podemos enfrentar as tentações, as provações, as consequências das quedas e sermos vitoriosos. Porque a resposta para vencermos as consequências da queda se chama Jesus Cristo. João 3,3 diz lá em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você já deixou Deus entrar na sua vida, envolver a sua vida? Sabe, quando nós temos essa dimensão de entendimento, a vida fica muito mais leve. E aquilo que me escravizava, não me escraviza mais. E aquilo que me travava, não me trava mais. E quando nós olhamos para isso, eu quero tirar aqui alguns desafios, como nós podemos vencer as consequências da queda. E quando nós vemos no versículo 4 e 5, a primeira atitude que nós precisamos para vencer as consequências da queda é alinhamento da nossa identidade em Cristo. Quem é você? Muitas mentiras do passado impactam em você e impede que você tenha essa identidade em Cristo. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, ele vai dizer ali: Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Queridos, Deus, Ele veio, Ele derramou aquele sangue na cruz para nos salvarmos. E quando nós entendemos essa dimensão da salvação, nós precisamos alinhar quem nós somos a Cristo Jesus. Eu preciso alinhar, eu preciso ter esse alinhamento. João 1,3,5 diz lá que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, estava a luz dos homens. Quando você alinha a sua identidade com Cristo, você consegue vencer as consequências da queda. Jesus, quando viveu entre nós, ele semelhante a Adão, ele viveu espiritualmente e viveu fisicamente. Ele sempre viveu. Mas pela transgressão, nós tivemos a queda sim, mas Cristo nos deixou um exemplo de como nós podemos restabelecer essa comunhão. A queda não pode nos limitar, a queda não pode nos prender, aquela experiência inicial do homem de desobediência não pode prevalecer, porque em Cristo nós temos a nova vida, em Cristo nós temos uma nova identidade, em Cristo nós podemos colocar um novo sobrenome, porque a partir de hoje, em Cristo, eu vivo uma nova vida. Não vem querer me humilhar não, porque eu sou filho do rei. Não vem querer colocar mentira na minha mente, porque eu sou filho do rei. Não vem querer me dominar, me escravizar com esses sentimentos de medo, porque eu sei em quem tenho crido, e eu confio que Ele estará cuidando de mim até o dia final. Caminhar com essa certeza é extraordinário. Sabe, quem que tem sido um exemplo para você? Qual que é a sua maior influência? Qual que é o padrão de vida que você tem levado?
quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Cristo como a nossa maior exemplo, a nossa maior referência. De repente tem muitas pessoas que têm referências, que é um jogador de futebol, tem outros que têm referência que é, de repente, aquele líder religioso. Mas eu quero dizer que a nossa principal referência deve ser Cristo Jesus. Tem muitas mulheres que têm referência à sogra. Mas cada um tem direito de escolha. Mas quando nós decidimos escolher Jesus como a nossa referência, aí nós vamos ver lá que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não morreria mais. Ele, espiritualmente, ele sempre viveu, ele nunca deixou de existir. Ele nunca nasceu porque ele já vivia, ele viveu eternamente. Ele nasceu como homem. Ele morreu e ressuscitou porque havia um projeto de Deus nesse processo. Mas sabe, quando nós olhamos para Cristo, mesmo tendo essa vida eterna, a palavra nos diz lá em Lucas 2,52 que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Você tem crescido em sabedoria, em estatura e graça? Quando nós falamos em sabedoria, nós estamos falando de um crescimento mental. Sabe, porque eu conheço a Cristo, existe uma metanoia acontecendo na minha mente, aonde eu começo a pensar diferente. E eu não deixo mais a minha mente divagar pelas mentiras do mundo, mas eu internalizo a verdade, o que Deus diz que eu sou, quem Deus diz que eu sou. Eu falo aquilo que Deus quer que eu fale, eu vivo da forma como Deus quer que eu viva. E a minha mente, ela vai sendo aperfeiçoada. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha mente está alinhada com o padrão de Cristo. Sabe, se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos crescer em sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria, quando nós vamos lá em Tiago 1, ele fala que nós podemos pedir a Ele que Ele nos dá liberalmente. Mas sabe, ele crescia em sabedoria, mas ele crescia também em estatura, fisicamente. E crescer fisicamente não quer dizer que você vai ter uma barriga tanquinho, que você vai estar lá, né? Não é isso. É você entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí eu cuido com a imoralidade sexual, e eu cuido com o exagero, eu cuido com a bebida, eu cuido com a drogadição, eu cuido do meu corpo, porque eu cresço entendendo que o meu corpo ele é consagrado ao Senhor, e eu preciso sim, porque através do meu corpo a saúde que Deus vai estar dando, para mim, para prolongar os meus dias, é mais tempo que eu posso estar influenciando e levando a palavra e compartilhando do poder de Deus. Tem pessoas que não têm essa noção. Eu tenho um tio que faleceu e que ele fumava muito e ele bebia muito. E aí ele era exortado algumas vezes, até os próprios sobrinhos exortavam ele. Ele falou assim, a minha bisavó ela não fumava e ela não bebia e ela morreu. Está certo que foi com 95 anos, mas ela morreu. E ele brincava com isso. Com 53 anos. Foi. Certo? É uma decisão. A partir do momento que eu decido não cuidar do meu corpo, eu tenho as consequências. Mas ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Graça que envolve o espiritual. Quanto mais eu cresço espiritualmente, quanto mais eu conheço a graça de Deus, mais eu consigo viver uma vida leve, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena acordar cada dia e se alegrar na presença de Deus. Queridos, você tem se alegrado na presença de Deus? Como é que você acorda? Você acorda com aquele ânimo assim, bom dia, só se for para você. Tem gente que é assim, não dá nem passar perto. Querido, você tem que alegrar. Sabe, acordar, eu acordo 6 e pouco da manhã, eu já coloco um louvor lá, e eu vou para o meu quartinho de guerra lá, e vou orar, vou estar na presença de Deus, porque é um dia novo, é um dia que Deus tem sonhos extraordinários, Deus tem planos extraordinários para o meu dia. Tudo bem, eu bati o cantinho do dedinho do pé na parede, não tem problema não, vai doer um pouquinho, mas Deus é tremendo, Deus é muito maior que isso. E tem dia que não dá nada certo. E aí você precisa confiar que Deus pode mudar a tua realidade. E a realidade ela é mudada com a presença de Deus.
Eu lembro uma vez que eu estava saindo de um cliente, e eu tinha uma reunião 7h30 da manhã, e aí uma reunião muito pesada, eu tinha um dia cheio, um dia complicado, e eu saí de lá, mas saí mal, eu não estava bem naquele dia. Eu liguei para minha esposa, e eu compartilhei com ela, falou assim, vem para casa, vem aqui um pouquinho. Aí eu cheguei, minha esposa estava lá fazendo um devocional dela na cama, ela falou, deita aqui no meu colo, e ela me fez um cafuné, e ela falou assim, olha que Deus estava falando comigo aqui, Deus estava falando isso. Queridos, fiquei 40 minutos ali com a minha esposa, ela ministrando no meu coração, levantei, saí, voltei para o meu dia. Meu dia foi completamente mudado. Tudo começou a dar certo, tudo começou. E eu terminei aquele dia e falei, glória a Deus, Deus é tremendo. Isso é uma decisão. Eu decido acordar e falar assim, eu vou viver a graça de Deus em cada momento. Ou eu vou andar, está dando tudo errado hoje. Que esse dia acaba logo. Sabe, tem pessoas que... E daí vira a noite, acho que virou a noite, mudou tudo. Mas de novo, dia ruim. E de repente você vai ver que não é o dia que está ruim, é o teu coração que está ruim. Porque o teu coração consegue ver só os pontos pretos no lençol branco, mas não consegue ver a beleza daquele lençol, tantas coisas que Deus está fazendo na sua vida, tanta beleza que Deus está colocando no teu coração. Queridos, nós precisamos sim crescer em todas as áreas. Como é que você tem crescido nessas áreas? Sabe, tem muitos filhos que crescem na igreja e de repente viram adultos, e eles se desviam, eles tomam decisões erradas, e essas decisões têm consequências. Eles perdem um coração ensinável. Mas quando os filhos tomam decisões acertadas, eles decidem continuar, e eles começam a viver um momento novo. Infelizmente, muitos continuam presos à mediocridade, na sua vida emocional, física e espiritual, porque decidiram abandonar esse alinhamento com a identidade de Cristo. Viver como um verdadeiro pagão, como alguém que perdeu a identidade de Cristo. Basta você virar as costas e falar assim, eu dou conta da minha vida. Tem muita gente que está dando conta na sua vida. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, nós temos uma oportunidade diferente. Eu lembro de... Eu ouvi essa semana, alguém me lembrou uma história que veio... Acho que foi o Fidelis. Fidelis está aqui? Acho que foi o Fidelis. Ele compartilhou algo que... daí me lembrei, quando o pastor Jaime Kemp esteve aqui na nossa igreja, alguns anos atrás. Ele é preletor de casais, e ele falando de um empresário muito famoso, que chegou com alguns seguranças, fecharam lá o escritório ali do pastor para ele receber esse empresário. Empresário muito rico, muito famoso, tinha 3, 4 seguranças para chegar ali. Ele falou assim, olha, eu cheguei ao topo do meu sucesso, o topo da fama, o topo do dinheiro, mas eu perdi a minha família. Meus filhos não querem nem me ver pintado de ouro, minha esposa eu já não tenho mais. Isso é valor errado. Sabe, quando você reconquista a tua identidade em Cristo, quando você entende a sua identidade em Cristo, você consegue vencer as consequências da queda. E que a palavra diz que você é filho de Deus, que você é amigo de Deus, que você foi aceito por Deus, que foi pago um alto preço, que você é membro do corpo de Cristo, que você tem acesso direto ao Pai, que você foi resgatado. Tem tantas verdades que a palavra nos diz que nós somos. Então, nessa noite, você está sendo desafiado a alinhar sua identidade com Cristo. Mas quando nós continuamos no texto, ele vai dizer uma segunda verdade aqui. Primeiro, que para vencer as consequências da queda, você precisa conhecer a riqueza da graça. Veja ali no versículo 7, ele diz ali, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é graça? Todo mundo, ou a maioria sabe que a graça é um favor imerecido. Você recebe de graça. Você não merecia e você recebeu. Entender a riqueza da graça não é sair pecando, fazendo coisa errada, sob a justificativa que agora pela graça eu sou salvo, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é isso. A riqueza da graça é entender que a minha salvação,
A graça restabeleceu aquele projeto inicial, e eu posso sim tomar posse da graça plena em Cristo Jesus. Eu posso sim ser transformado pela graça. Eu posso sim viver a graça como alguém perdoado dos seus pecados. Se você fica confortável com o seu pecado, de repente você não entendeu a riqueza da graça. Porque a graça é dada a nós, não para a gente sair pecando por aí, mas para nós honrarmos isso que recebemos. Quem entende a graça de uma forma distorcida e sai pecando e fazendo tudo que dá na cabeça, desobedecendo a Deus, é como aquele filho que empresta o carro do pai e sai na noite cantando o pneu, está vendo o cavalinho de pau, porque ele não entendeu o preço que foi pago naquele carro. E por isso que ele sai e ele fica fazendo um monte de arruaça com o carro. Sabe? Ou aqueles filhos. Já viu? Eu vi uma tiradinha muito interessante, de um pedacinho de um vídeo que ele falava dos jovens adolescentes que usam celular, né? E aí eles começam a tirar sarro do papai, porque o papai digita assim o celular, enquanto o adolescente digita assim. Não sei se você tem filhos adolescentes em casa, você sabe que eles são muito ligeiros ali. Rapidinho. E não só ali, mas no controle também. O Nicolas, aquele controle do Xbox, lá ele coloca 100, coloca e-mail, ele vai... Eu não consigo nem acompanhar o negocinho andando ali. E aí esse preletor, ele fala assim, mas esses jovens, eles não sabem que aqueles pais que digitam assim é quem paga o celular de quem digita assim. Sabe? Então, às vezes, os filhos não valorizam. E quando nós recebemos a graça e não valorizamos, é isso que nós estamos dizendo. Essa graça não valeu nada. Isso aqui foi barato demais. E eles não reconhecem o sacrifício, a dor, aquilo que foi pago na cruz, o preço alto que foi pago. Romanos 8:20 vai dizer ali foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, nós temos que caminhar com essa verdade. Sabe, se eu fosse olhar a minha primeira década, 2 décadas da minha vida, sabe, eu pequei muito, eu fiz muito, não peco hoje, eu sou pecador, todos nós aqui somos pecadores, não tem como caminhar pela vida sem pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas só que no começo da minha história, nos primeiros 20, 21 anos ali, o meu pecado era mais frequente, mais regular, eles eram mais cabeludos, ele era mais complicado, aos olhos humanos ele era mais imoral. Sabe, aí hoje, às vezes eu peco. Às vezes, quando me pego assim, eu estou olhando para a pessoa e estou julgando. E, às vezes, eu dou um escorregado na casca de banana, eu falo assim, e, às vezes, eu tomo uma atitude errada, eu reajo com uma exaltação exacerbada, e pode acontecer. Mas nós precisamos entender que a graça, conhecer a graça, valorizar a graça é algo extraordinário. E ela precisa ser vivida com responsabilidade. Queridos, lá em Tiago 4, tem um texto muito precioso, e eu quero ler aqui para vocês. Ele fala assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha só o que o Tiago está dizendo. De onde vêm as guerras? Sabe aquele conflito? Aquela briga no casamento? Aquela briga com aquela pessoa que você não fala mais? Com aquele chefe, com aquele colega de trabalho? E ele fala, de onde vêm as guerras e contendas? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou seja, é aqui dentro. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha só que texto. Sabe, ele está dizendo um pouquinho dessa dimensão da vida. Quando nós conhecemos a graça, o propósito da nossa vida deve mudar. Nós devemos olhar, não para suprir a nossa carne, as nossas paixões, os nossos desejos, mas para sim agradar o coração de Deus.
agradar o coração de Deus. Ele diz ali: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso que diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Queridos, conhecer a riqueza da graça é viver com humildade, porque nós somos salvos pela graça, e essa graça nos faz vencer as consequências da queda. Você tem entendido a riqueza da graça na sua vida? Aquele sangue derramado foi por você, foi para você ser feliz, independente das circunstâncias, foi para isso, para você viver eternamente com o Pai. Mas enquanto você não subir com o corpo glorificado na presença de Deus, você possa viver aqui com uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida, onde o amor reflete das pessoas que estão ao seu redor, onde o amor é vivido na sua essência, com a presença de Deus. Queridos, e para finalizar, nós vamos ver ali no versículo 8 a 10, que para vencer as consequências da queda, você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida e para a sua salvação. Lá no versículo 10 ele diz lá: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Quem não entende o propósito da sua criação é levada pelo vento. Por que Deus te criou? Por que Deus te colocou onde você está? Na sua família. Por que Deus te colocou onde você está na sua empresa? Por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Qual o propósito? Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você não é levada pelo vento ou pelas circunstâncias da vida. Você é levado a ser guiado e caminhar em cima de uma convicção. Lucas 9, 23, Jesus ele disse lá: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, e destruir-se a si mesmo? Será que o propósito da sua vida é ser um profissional bem-sucedido? Uma profissional bem-sucedida? Será que o propósito da sua vida é ter um casamento? Será que é ter muitos bens materiais? Quando não entendemos o propósito com muita facilidade, nós ficamos presos à incredulidade, ao orgulho, à possessividade, à falta de confiança, falta de segurança. Queridos, as Escrituras nos relatam uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre a verdade e a mentira, uma batalha entre Cristo e o anticristo. Quando nós não entendemos o propósito da nossa criação, da nossa salvação, nós somos levados pelas paixões e desejos da carne. Sabe que Jesus, antes dele subir aos céus, ele deixou para nós uma grande comissão, onde ele fala para os discípulos que ele nos daria poder e autoridade. E na caminhada com os discípulos ele falou sobre poder e autoridade. Poder é a capacidade de governar, e autoridade é o direito de governar. Quem decide construir o seu próprio reino na carne, não tem poder nem autoridade. Mas quem decide viver na dependência do poder e do governo de Deus, recebe autoridade e capacidade de dominar. É uma lógica que parece difícil de entender, mas ela é muito simples. Quando eu decido trazer poder e autoridade dentro das minhas forças, eu perco poder e autoridade. Mas quando eu decido viver o poder e a autoridade delegado pelo Senhor, porque eu abro mão da minha humanidade, entrego a autoridade para o Senhor, aí eu recebo autoridade e poder para pregar, para expulsar demônios, para fazer tantas coisas. Efésios 6 diz lá: finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder, visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo. Entenda o propósito da sua vida.
e você vai conseguir vencer as consequências da queda. Sabe, hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas cabisbaixas, com a postura de derrota, com a postura totalmente para baixo. E quando nós encontramos várias pessoas com essa postura, nós percebemos que todas elas têm algo em comum, que é muitas vezes a ausência de Deus. Elas não sabem quem são em Cristo, elas não têm noção do que é ser filho de Deus, e não entendem o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não vamos andar cabisbaixo. Nós podemos até ter lutas, mas porque eu sei o propósito, eu estou olhando para Ele, eu não estou preso às circunstâncias da vida. Nessa noite que Deus está querendo, que eu quero desafiar você, é que você possa entender que Deus criou você, gerou você para um propósito. Eu quero que você não abra mão desse propósito, da sua identidade em Cristo. Se você não tem o sobrenome de Cristo, essa noite é uma noite onde você vai colocar, e você vai ver o Deus agir na sua vida e transformando a tua história. Você pode fechar seus olhos. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que a queda, ele na minha vida é um relato histórico, porque na minha vida essa queda não faz qualquer sentido mais, porque um dia eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Um dia eu fiz uma confissão, me arrependi dos meus pecados e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir dessa decisão que eu tomei há muitos anos atrás, eu comecei a caminhar com senso de missão, entendendo que eu poderia sim vencer as consequências da queda. E a primeira consequência da queda que eu consegui vencer foi a morte, porque hoje eu não morro mais. Eu posso morrer fisicamente, mas espiritualmente eu vivo a eternidade. Minha pergunta que eu faço para você: você caminha com essa convicção? Você caminha com esse senso de missão, entendendo que você é salvo pelo Senhor Jesus e tem a eternidade? Se você não tem essa convicção, eu quero desafiar você a fazer uma oração. Eu quero desafiar você a orar, você e Deus, na igreja toda está de olhos fechados orando. Coloque a sua vida diante do Senhor e coloque aí e fala assim: Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu estou entendendo que eu sou pecador e eu preciso me arrepender. Eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados. E eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida, o comando da minha vida ao Senhor. Faça uma oração, você e Deus. Diga aí: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. É uma oração sua com o Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador e eu entrego a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Eu queria que você levantasse uma das mãos. Eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Aqui, graças a Deus. Lá atrás, louvado seja. Aqui no meio, graças a Deus, louvado seja. Mais alguém está tomando uma decisão nessa noite? Não resista. Entregue. Se lance nos braços do Pai. Deixa Deus ministrar o teu coração. Queridos, nós vamos, pode ficar de pé, nós vamos cantar um cântico. E você que tomou essa decisão, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Essa decisão, ela é tremenda, porque ela traz uma novidade, uma nova vida, uma nova perspectiva. Eu queria que você tivesse espírito de oração. Você que vai ficar aqui, nós vamos estar cantando esse cântico, vamos cantar uma estrofe. Eu queria que essas pessoas que levantaram a mão venham aqui à frente. Nós queremos orar eu quero orar com você. Nós vamos interceder pela sua vida. Nós vamos pedir que Deus confirme essa decisão no seu coração. Então, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei.
e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Os meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Queridos, de repente você está aqui e você precisa tomar uma decisão. De repente você está um pouco desalinhado. Você já tomou uma decisão de entrega, mas você precisa tomar posse dessa graça, dessa rica graça do Senhor. De repente Deus falou no teu coração uma decisão que você precisa tomar nessa noite, uma mudança de vida nessa noite. Nós vamos continuar cantando. Sai do seu lugar, vem aqui à frente também. Nós vamos terminar esse tempo orando. Você precisa vencer algo na sua vida, algo que você precisa superar. Entregue diante do Senhor, deixa Deus ministrar o teu coração, deixa Deus tratar o teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Deus amado, diante do Senhor nós entregamos a nossa vida. É diante do Senhor que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. É diante do Senhor que nós temos a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de construir o coração de cada irmão que esteve aqui à frente. E tomando uma decisão nessa noite, confirma nos seus corações, e que nós possamos ver esses irmãos crescendo, se desenvolvendo. Eu quero colocar todas as pessoas que nessa noite tomaram alguma decisão
confirma nos seus corações. Nós queremos sim, Deus, viver a beleza, quer viver na presença do Senhor, na dependência do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo privilégio que nós temos de ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor nos afirma. Não permita que ninguém saia daqui nessa noite com a sua identidade ofuscada, com a sua identidade distorcida pelo inimigo das nossas almas, mas que eles possam sair daqui sabendo que nós somos filhos amados do Senhor, que esse irmão, essa irmã é filha amada do Senhor, e sair daqui sentindo a sua presença e sentindo esse amor. Louvado seja o Senhor. Abençoa a Deus de uma forma especial cada vida e cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Amém.